estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre a solenidade de Todos os Santos, que a igreja vai comemorar esse dia, uma festa litúrgica que vai ter no dia 1º de novembro. Então a gente está perto dessa festa. Depois, na semana que vem, a gente fala ainda bastante sobre o dia de finados, né? O dia em que a igreja comemora os fiéis falecidos. Então todos esses assuntos estão interligados, muitas perguntas inclusive aqui diz respeito ao assunto da semana que vem. A gente vai responder na medida do possível que der tempo hoje, que tem muita coisa legal para a gente conversar ainda. Lembrando que a gente está sorteando um livro, a biografia do Papa João Paulo II, como exemplo então de um santo dos nossos tempos. Liga para cá, manda sua mensagem via WhatsApp ou então por e-mail e a gente continua conversando aqui. No final do programa a gente vai fazer o sorteio para quem ligou, para quem ligar aqui para a gente, tá bom? Bom, algumas perguntas. Tem uma pergunta que eu deixei no ar para o Padre Guido responder daqui a pouquinho. Só uns recadinhos rapidinho aqui. Por exemplo, a Pamela Cristina Marcelino Marques, que é de Hortolândia. Ô Pamela, você ligou aqui para a gente? Procura seu pároco, tá? Não tem como a gente responder aqui no ar a sua pergunta. Procura o seu pároco para tirar a sua dúvida. Vá até a paróquia mais perto da sua casa, explica para ele o seu caso e conversa com ele, tá bom, Pamela? Pamela Cristina de Hortolândia. Padre Guido, tinha uma pergunta muito boa que estava aqui agora há pouco. Vamos aqui, janela, aqui, acho que eu achei aqui, ó. A Helenice Santos, ela é da Barbalha, no Ceará. A gente sempre recebe aqui contato lá de Barbalha, no Ceará. Queria que o senhor explicasse a diferença entre os 3 tipos de culto. Já falamos diversas vezes isso aqui, mas é importante. 3 tipos de culto: dulia, hiperdulia e latria. Eu disse agora há pouco que a gente ia explicar no programa de hoje a diferença do culto que nós católicos prestamos a Deus e do culto que prestamos aos santos. É essa resposta aqui, com a ajuda da Helenice Santos, que nos lembrou a gente. Vamos lá, Padre Guido, qual que é a diferença entre dulia, hiperdulia e latria? Começamos com latria, a palavra latina, que é o culto de adoração e é exclusivo para Deus. Portanto, Deus recebe o culto de adoração. Dulia é uma outra palavra grega também, que significa veneração. E é o culto que nós reservamos para todos os santos, com um destaque ao culto de hiperdulia, reservado a Nossa Senhora. Portanto, Deus, culto de latria significa adoração. Culto de veneração especial, hiperdulia para Nossa Senhora, e culto de veneração para todos os santos. É só a gente lembrar da palavra idolatria, que significa isso? Prestar o culto latria a um ídolo, né? Qualquer ídolo, por exemplo, trovão é Deus? Não. Trovão é um fenômeno natural que algumas culturas podem colocar no lugar de Deus. Então, prestando um culto ao trovão, nós estamos cometendo idolatria, pois estamos prestando um culto de latria a um ídolo. Podia ser ao sol ou qualquer outra criatura. Então, isso é idolatria. Quando nós prestamos culto somente a Deus, que é a latria, estamos adorando diretamente a Deus. A fé católica diz isso. Adoramos a Santíssima Trindade. Os outros cultos, como o Padre bem disse, veneração, respeito, mas não tem nada a ver com adoração. Dulia para todos os santos, hiperdulia para Nossa Senhora, que é uma veneração, um respeito mais caprichado, levado ao extremo, pois ela foi a criatura mais profunda da existência de Deus, pois foi, todo mundo já sabe, concebeu através do Espírito Santo o próprio Filho de Deus, né, Padre Guido? Gostaria, complementando o que eu estava falando, que tantas vezes chegam a pergunta e dizem, Padre, os crentes nos dizem que nós adoramos as imagens, não? As imagens devem ser veneradas porque se referem aos santos. O culto de adoração é exclusivo para Deus. Aliás, a gente sempre repete, não tem jeito. Já fizemos um programa, vai lá no nosso site, rs21.com.br, tem um programa específico sobre as imagens, que fizemos com o Padre Vander Maia, muito bom esse programa. Por que católico não adora imagem? Né? A pergunta é, católico adora imagem?
A resposta está bem dada nesse programa. Temos algum telespectador que agora, entre tantos recadinhos aqui, acabei perdendo o nome aqui da pessoa. Alguém pedindo, olha, fala um pouquinho sobre Santa Terezinha. Esses dias mesmo, que foi o dia de Santa Terezinha, fizemos um programa dedicado a ela. Vai lá e assista o programa sobre Santa Terezinha. Tá bom? Padre Guido, a pergunta da Karen e do Júnior que eu tinha falado no bloco anterior, qual a relação entre a solenidade de Todos os Santos e o dia de finados, já que as duas datas são pertinho uma da outra? Sim, a igreja comemora as pessoas que nos precedem na vida eterna, comemora o dia do santo, de todos os santos. É claro que na igreja sabe quantos são. E, portanto, veja, foi estabelecida uma data, o dia 1º de novembro, para comemorar todos os santos, certo? Aqui no Brasil, na verdade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil transferiu esta data do dia 1º de novembro para o domingo seguinte. Não é o caso deste ano, porque o dia 1º de novembro é domingo. Certo. Certo? Inclusive, um pormenor cultural. No mundo inteiro, o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, é feriado. Ao passo que aqui no Brasil não é feriado, mas é feriado o dia de finados. Né? Agora, o dia de finados é o dia no qual, digamos, que cada um de nós pensa naquelas pessoas que Deus chamou para si. É um dia de muita saudade, de muitas visitas também nos cemitérios, de muita oração. Parece até os cemitérios reviver com tantas flores, etc., né? E isto comprova mais ainda o valor da nossa vida, porque fomos criados para uma vida eterna, que não é naturalmente aqui na Terra, mas olha a bondade de Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, mesmo com a tristeza natural da despedida, quando alguém vai para o céu, para a vida eterna, nós temos a certeza da vitória sobre a mesma morte, a ressurreição. E, como aconteceu com Jesus, o reencontro também com todas as pessoas queridas na pátria do céu. Vou perguntar para o Padre Guido, quando que a igreja começou a celebrar esse tipo de festa de Todos os Santos? Mas antes, só uma rápida curiosidade. Então, olha só, dia 1º de novembro, solenidade de Todos os Santos. Sim. Dia 2, dia de finados. E no dia 31, que antecede, então, essas duas datas, que, aliás, é o dia do Santo Porteiro, que eu vou falar já já quem é, mas no dia 31... a gente tem espalhado no mundo inteiro como cultura a festa conhecida como Halloween. Na semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso, que tem mais a ver com o tema da semana que vem. Sim. Mas olha, um dia então a igreja lembrava os fiéis falecidos. Outro dia os fiéis todos os santos, ou seja, os fiéis que estão no purgatório, de certa maneira, e todos que já estão no céu. Sim. Uma corrente cristã, que teve origem lá nos celtas, povo antigo, celtas, passou pela Irlanda e chegou até os Estados Unidos, uma corrente começou a lembrar também dos fiéis que teriam sido condenados. Já que tinha uma festa para o purgatório, uma festa para o céu, começaram a lembrar dos fiéis condenados para o inferno. Mas isso nunca foi uma festa litúrgica. A igreja nunca admitiu isso como festa litúrgica. Então, a origem do Halloween teve tudo a ver com a festa de Todos os Santos. É a véspera de Todos os Santos, para lembrar dos fiéis que já estariam no inferno. Mas isso não é uma festa litúrgica. Não é uma festa cristã, inclusive é uma festa pagã. Não é isso, Padre Guido? Sim, é porque é bom já explicar para os nossos amigos, explicar melhor a semana que vem. Estavam com medo que os que estão no inferno poderiam se vingar contra nós que estamos aqui. Portanto, inventaram também esta festa para dizer, olha, nós não nos esquecemos de vocês que estão condenados. Pois é. A festa pagã. É uma história longa, mas para dizer que apesar de ter a sua boa intenção nascendo entre os cristãos, não é uma festa cristã, não é uma festa católica, o Halloween, tá bom? A gente fala mais sobre isso na semana que vem, que a gente vai voltar no assunto almas e tudo mais. Mas responde pra gente aqui, Padre Guido, quando que a igreja começou a comemorar essa festa dessa maneira? Olha, o Papa Bonifácio IV, no ano 610, ele quis juntar todos os santos numa grande solenidade. O que ele fez? Encontrou em Roma o famoso Pantheon, um templo, digamos, pagão, cheio de estátuas dos deuses, dos romanos, etc. Certo. E ele adaptou, usamos esta palavra, adaptou este templo
para ser um lugar sagrado. E dedicou o panteão não aos deuses pagãos, mas a Nossa Senhora e a todos os santos. Certo. Foi, portanto, uma festa maravilhosa que se criou na história do calendário litúrgico dos cristãos, comemorar todos os santos juntos, de uma vez só. E isto foi no mês de maio, me parece, dia 13 de maio. Foi dia 13 de maio. Exato, sim. Agora, nós notamos que no século seguinte, o outro Papa, Gregório III... Gregório III, isso mesmo. Exato. Gregório III modificou a data e transferiu a festa de Todos os Santos no dia 1º de novembro, como continua sendo comemorado até nos dias de hoje. O Papa Gregório III fez isso logo depois da eleição dele. Ele foi eleito em março e já acertou a festa para novembro, né? Então, 13 de maio, inicialmente, era essa festa de solenidade de Todos os Santos. O Papa Bonifácio IV, que o padre Guido disse agora há pouco, que era Papa lá no ano 610, era um Papa beneditino. Então foi um Papa beneditino que instaurou essa festa na igreja, lembrando, Panteão, padre Guido, que o senhor disse, sim, era uma espécie, então, de templo onde lembrava aquelas divindades pagãs romanas. Exato, exato. Havia em todos os países antigos um templo para lembrar, digamos assim, todos os deuses. Aliás, seria interessante, Eric, convidar os nossos amigos a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala do seguinte, né? Que ele notou que havia uma estrada cheia de Deus, de estátuas de santos. Certo. Certo? E ele, a um certo ponto, parou na frente de uma estátua dedicada ao Deus desconhecido. Quando ele começou a pregação em São Paulo, disse, gente, vocês dedicaram uma estátua para o Deus desconhecido para que não haja briga, digamos assim. Peraí, vamos só localizar para não confundir. A gente estava falando agora há pouco do templo romano, mas esse episódio foi na Grécia. Na Grécia, exato. Foi na Grécia, em Atenas. Em Atenas. Olha que eu que vi até aqui, falou São Paulo, para apresentar para vocês este Deus desconhecido. Isto havia o culto, tipicamente pagão, de prestar uma homenagem a todos os deuses. Certo. Estamos na antiga Grécia e estamos também agora em Roma. Certo. Os deuses romanos também, né? Que, entre aspas, não se davam com os deuses da Grécia. Também. Agora, quando houve o edito proclamando a religião cristã como religião oficial do Império Romano, né, algumas dezenas de anos depois do imperador Constantino, eis que vários templos dedicados aos deuses pagãos de Roma foram adaptados para serem igrejas. E essa igreja está de pé até hoje lá em Roma, padre? Quem vai a Roma não pode não visitar o Panteão, que inclusive é uma paróquia. Uma paróquia? É uma paróquia dedicada a Nossa Senhora e a todos os santos. Assim? Essa passagem que o senhor estava fazendo referência é uma passagem belíssima, lá da passagem do São Paulo Apóstolo lá em Atenas. Em Atenas, sim. A corrente que ele foi defender lá o Evangelho era a corrente dos filósofos epicuristas, que era a corrente filosófica presente lá na época. Ele foi lá falar, olha, vim falar de Jesus Cristo, que ressuscitou, etc, etc. E os filósofos falaram assim, olha, outra hora você vem falar disso, que isso aí não é com a gente. Né? E aí ele acabou deixando essa máxima que o senhor disse. Tinha vários templos, vários altares, aliás. Sim. Um deles ao Deus desconhecido. O que ele fez? Agora, ele apresentou. Vim pregar esse Deus desconhecido. É interessante, continuando o seu discurso, que vale a pena informar os nossos amigos telespectadores. Quando São Paulo, na frente de uma multidão de pessoas que estava dentro daquele templo, usou esta expressão, né? Eu vi falar do Deus desconhecido, alguém se aproximou e disse, escuta, não é o momento, deixa por outro dia. E São Paulo obedeceu, se retirou, mas várias pessoas que estavam na arquibancada pararam para ouvir. Se levantaram e acompanharam Paulo para saber quem era este Deus desconhecido. E assim que começou a evangelização em Atenas. A pedagogia que Paulo usou ali foi sensacional, né? Padre Guido, é verdade que em todo altar, nas igrejas espalhadas pelo mundo, todo altar tem que ter uma relíquia de um santo? Sim. Preferivelmente de mártires. Certo. É um costume que a igreja usou já há centenas e centenas de anos. Quando se inaugura uma igreja, dentro do altar maior são colocadas relíquias de santos mártires como preferência, né?
E por quê? Porque é uma bênção de Deus também. Eles que tiveram a alegria de doar a sua vida para Deus são lembrados todos os dias nas celebrações que se celebram naquele altar. Bom, um mártir, pessoa que recebe o martírio, a data da morte tem tudo a ver com a santidade dela, né? Sim. Santo Estevão, por exemplo, entregou a vida por Jesus e, portanto, é declarado mártir da igreja. Aliás, Santo Estevão foi o primeiro, né, Padre Guido? É chamado de protomártir, que significa o primeiro mártir, sim. Agora, a vida, a hora da morte por um santo também tem grande importância, porque parece que a igreja acaba colocando a data da morte como dia litúrgico, Padre Guido. Sim. A igreja faz coincidir, digamos assim, o dia da morte do santo aqui na terra com o dia do seu nascimento no céu. Certo. Por isso, quando comemora um santo, Santo Antônio, faleceu no dia 13 de junho, a festa dele é 13 de junho. Certo. É um costume que a igreja respeita há muitos anos. Como também, ele, podemos dizer, falando deste assunto, que há algumas exceções, né? Olha, a pessoa que vai ganhar hoje o livro... Da biografia de João Paulo II? Exato, é um caso prático. O Papa João Paulo II, ele nasceu, sim, no dia 18 de maio do ano 1920 e faleceu dia 2 de abril. Mas a festa dele foi semana passada, dia 22 de outubro. Certo. Alguém perguntaria, padre, por que esta exceção? Tem uma motivação, porque foi no dia 22 de outubro do ano 1978 que ele foi eleito Papa, com o nome de João Paulo II. Né? E sendo que foi um Papa que se destacou, não só porque reinou 26 anos e meio, parece que é o terceiro Papa na história que reinou mais. Se não me engano, né? é o terceiro, o pontificado mais longo, acho que é o terceiro da história, se não me engano. Exato. Né? O dia que ele foi eleito Papa foi o dia que a Igreja soleniza com a canonização de João Paulo II. Ô, Padre, tem outras exceções, né? Tem santo, por exemplo, que aparece 2 vezes no calendário litúrgico. Sim, é São João Batista. Certo. São João, o precursor de Jesus, temos a festa dele 6 meses antes do nascimento de Jesus, 24 de junho, enquanto no dia 29 de agosto a igreja lembra o martírio de São João Batista. São José também tem mais que uma data no calendário litúrgico. Sim, dia 19 de março e o dia 1º de maio, reconhecido como padroeiro de todos os trabalhadores, exato. Ô, Padre Guido, muitas perguntas interessantes aqui ainda para a gente conversar. A gente já está indo para o intervalo, a gente volta para o último bloco. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo agora e eu falo logo depois na volta no intervalo. Vamos contar para quem não conhece quem é o Santo Porteiro, o santo que a gente comemora no dia 31 de outubro, que nós não queremos nem saber de Halloween, queremos lembrar desse santo, o dia 31 de outubro, que é um santo porteiro. Vou dar uma dica, ele é jesuíta, tá? Eu já falar dele no próximo bloco. E que eu queria que o Padre Guido explicasse para a gente, falasse em linhas gerais, como é trabalhar num processo de canonização ou de beatificação, como foi o trabalho que o senhor fez nisso, tá bom? Ótimo. Vamos para o intervalo, já já a gente volta então para conversar sobre isso. Não sai daí.